livro legal para ler, que é sobre ego, e sugiro que vocês façam uma pesquisa sobre isso. Se fizer gosto, podem ler, fica legal. Se precisar também, eu tenho ele disponível aí, eu posso emprestar. Tá? Porque a gente percebe no trabalho aí algumas coisas voltadas ao ego, que acaba atrapalhando o próprio desenvolvimento e não é só o trabalho, é o prosperar mesmo, ir para frente, para cima, né? E eu falei, cara, quem que nós vamos chamar para trabalhar esse treco aí, né? Daí o Ian topou o desafio, né? Então, Ian, chega aí, vamos trocar uma ideia sobre ego hoje, tá? Fica à vontade, o Ian já veio outras vezes aí, parceiraço. Obrigado. É cliente nosso também. E vão estar bem amparados aí. Valeu? Valeu. Obrigado, Ian. Valeu. Excelente dia, gente. Bom dia, né? Quem já me conhece aí da academia? Já me viu aí? Eu treino pesado, hein? Vocês percebem, né? É nada. Aliás, estou precisando de uma ajuda aí, de uns personal para organizar meu treino. Confesso para vocês que eu estou fazendo de acordo com o que eu sei, e aí tem um problema nisso. Sabe qual é o problema? Quando a gente faz... Bom dia. Você é daqui, quanto tempo que eu não te vejo, hein? É que eu mudei, tô lá na Industrial agora. Você é daqui, né? Boa. E aí tem um grande problema quando a gente trabalha com aquilo que a gente acha que é certo. E é exatamente isso que eu quero falar um pouquinho para vocês hoje. Sobre ego, falar um pouquinho sobre narcisismo e o quanto que isso pode influenciar na sua vida, nos seus resultados, o quanto que isso pode te elevar e o quanto que isso pode te rebaixar. E eu comecei brincando que eu estou treinando de acordo com o que eu sei e eu estou há 1 ano na academia e eu praticamente não evolui. Sabe por quê? Por conta do ego. Porque é muito mais fácil eu trabalhar com aquilo que eu acho que é certo. Com aquilo que eu acho e com aquilo que eu devo fazer. Sendo que eu posso muito melhor procurar um especialista, alguém que entende do assunto, e quando eu entendo desse assunto, junto com uma pessoa que é especialista, sabe o que acontece na nossa vida? A gente encurta o tempo, moço. E às vezes a gente fica uma vida inteira batendo cabeça por conta do ego. Era para eu estar com menos gordura e mais massa muscular, mas a gente insiste em trabalhar sozinho. A gente insiste em continuar inflado. E sabe o que significa egocentrismo? Egocentrismo é a minha dificuldade de enxergar a vida sob a perspectiva do outro. Quem aqui é formado em educação física? Levanta a mão. Quanto tempo você estudou? Quanto? 4? 4 anos. Sabe quanto tempo eu estudei educação física? 0. Quem entende mais do assunto? Quem? Vocês ou os alunos? Pode falar. Vocês. Então, quando eu entendo de um assunto, quando eu entendo e me aprofundo de um assunto, eu tenho propriedade sobre aquilo. Mas e quando eu não entendo sobre algo? Eu tenho propriedade? Eu tenho autoridade sobre algo? Não. E por que eu estou falando isso? Porque é exatamente esse o sentido que a vida tem. Às vezes você está batendo cabeça, você está sofrendo, e tudo isso por conta das suas emoções. A sua dificuldade de entender o outro, a sua dificuldade de enxergar a vida sobre uma outra ótica. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Porque eu quero mostrar para você uma nova ótica. Uma ótica em que você começa a entender e enxergar as coisas não sob o seu espelho. Não sobre somente aquilo que você aprendeu, os padrões que você aprendeu, aquilo que vem da sua família, aquilo que vem dos ciclos que você está repetindo. E quando a gente fala de narcisismo, a gente sabe o sofrimento que é conviver com um narcisista. Quem já conviveu com um narcisista aí? Levanta a mão junto comigo. Convive até hoje. Com a minha mãe. Com a sua mãe. O quão sofrido é conviver com uma pessoa narcisista. Ian, o que é o narcisismo? Eu só tenho espelho.
mais nada no óculos da minha mente. No óculos da minha identidade eu só tenho espelho. Eu não consigo sentir o outro, eu não consigo entender o outro e simplesmente tudo o que vem do outro é desprezado. Sim ou não? Aliás, eu e você temos algo em comum, mães narcisistas. É extremamente difícil conviver com o narcisismo. Só que, a partir do momento em que eu e você entendemos a nossa identidade, o nosso DNA, que ele é único, eu começo a entender que eu não preciso me colocar como vítima. E eu entendi isso. Eu entendi que eu tinha que viver a minha vida e não a dela. E quantas pessoas estão presas em relacionamentos, sendo maltratadas, sendo abusadas, porque se colocam e insistem em permanecer como vítima. Ser vítima é uma coisa, ser vitimista é outra coisa. Ser vítima não é uma escolha. Agora, eu permanecer debaixo dessa vitimização uma vida inteira é uma escolha. É uma escolha eu continuar pegando peso e fazendo tudo errado e passar um ano e falar assim, a academia não presta, a alimentação não presta. Quantos de vocês ouvem fazer isso? O professor não presta, a academia não presta, nada presta. Mas eu, com meu ego inflado, sou o alecrim dourado. Quantos alunos vocês não pegam assim? Ao longo da vida e da carreira de vocês? Só que isso não é sobre a carreira, isso é sobre a cosmovisão. Que cosmovisão? O que é cosmovisão? Quem sabe o que é cosmovisão? Cosmo é o universo. Visão é a forma como eu enxergo as coisas. Então existe algo relacionado à visão que você tem de mundo. E talvez a visão que você tenha de mundo não tem nada a ver com a sua personalidade. Às vezes você está vivendo uma vida que não é sua. Ela pode vir de uma mãe narcisista, ela pode vir de um pai agressivo, ela pode vir de um pai abusador, ela pode vir de uma mãe violenta, ela pode vir de uma série de relacionamentos frustrados que você teve ao longo da sua vida. E qual é o problema disso, Ian? O problema é que eu repito. Eu repito aqui dentro, eu repito dentro da minha casa, eu repito nos meus relacionamentos. E talvez de vítima eu passo a me tornar o agressor. Se nós não tivéssemos consciência, hoje nós seríamos os narcisistas. E quem estaria pagando por isso? A minha esposa, os meus filhos? E talvez você seja esses filhos. Mas eu quero dizer para você que você não precisa ficar nesse sofrimento. Dá para você remodelar a sua identidade. O seu DNA é único. Aliás, vocês aprenderam isso na faculdade, sim ou não? Tem DNA igual? Não existe DNA igual. Se não existe DNA igual, então existe uma vida que foi feita para eu viver. E não sob a ótica do outro. E é exatamente essa liberdade que o ego não permite você enxergar. O ego, ele nada mais é do que a forma como eu enxergo as coisas sem a ótica do outro. Sem entender o outro, sem aprender, sem ter humildade, sem ouvir. Quantas vezes você se fechou para aprender algo novo? Quantas vezes isso interferiu na sua vida para que você não tivesse humildade para escutar? Mas eu entendo você. Quem foi criado sob gritos aqui? Levanta a mão. Dá vontade de ouvir alguém? Não dá vontade de ouvir ninguém, gente. Não dá vontade de aprender nada. Aliás, não dá vontade de fazer nada quando você cresce sob gritos. Agora vamos para o outro extremo. Quem foi criado mimado? Levanta a mão. Foi mimado demais pela vovó ou pela mamãe? Vai, pode levantar a mão. A gente tem tudo isso aí, gente. Normal. Aí você tem comportamentos, você tem atitudes. E aí você fala assim, por que eu não saio do lugar? Por que nada muda na minha vida? Porque você ainda está sob a ótica do ego. A dificuldade de ouvir as pessoas. A dificuldade de aprender com as pessoas.
e a dificuldade de enxergar as pessoas. E se vocês toparem, eu queria fazer um exercício de 1 minuto bem simples. Quem topa? É aí mesmo na cadeira de vocês? Então fique em pé. Faz dupla. Não importa se é homem com homem, mulher com mulher, não tem problema nenhum. Tranquilo. Agora vira um para o outro, fica de frente. A 2 palmos de distância, está ótimo. Oi? 2 palmos, assim, ó. Bem pertinho, assim. Isso. Presta atenção aqui, ó. Agora eu quero que vocês comecem a olhar. Você vai olhar para ele e ele vai olhar para você. Começa a olhar. Não começou ainda, só começa a olhar no olho. Ó, presta atenção. Pode piscar e pode rir. Não tem problema. Quantos de vocês, presta atenção, rapidinho, quantos de vocês já olharam no olho de outra pessoa que você não tem intimidade? E aí você entende a dificuldade, muitas vezes, de enxergar o outro, de entender o outro. E a vida tão corrida, a gente para lá e para cá, organizando a academia, deixando tudo certo para atender bem os alunos. E às vezes a gente não olha para dentro. Então, agora você vai olhar no olho dessa pessoa e quando eu der um estalo, e quando eu der um... Ó, tá muito distante aí, Carsten, um pouquinho mais pertinho. Isso. Um pouquinho mais perto. Aqui é muito grande. Né? Isso. É 2 palmos no máximo, é 30 centímetros de distância. Ó, quando eu der um estalo no 3, você vai ficar olhando e se alguém rir, pode rir, termina de rir e você volta a olhar. Não tem problema, risada, não tem problema nada. A única coisa que eu quero é seriedade e você esquece se alguém rir, você continua firme, tá? 1, começa a olhar para a pessoa. Isso, 2, concentra. E no 3, no estalar, você vai simplesmente olhar e começar a perceber quem está do seu lado. 3. Isso. É o olhar na alma. Tem uma alma aí diante de você. Sem falar, é só olhar. Não é para falar. Tem uma alma aí. E às vezes você passa por ela todos os dias. Dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. Aí tem pessoas e feridas e histórias. Aí tem gritos, aí tem abraços, aí tem amor, tem afeto, tem carinho. Mas às vezes tem um pedido de socorro aí dentro. E às vezes o ego não permite que a gente enxergue esse pedido de socorro. A gente está tão preocupado com a gente, tão preocupado com a nossa vaidade, com a nossa beleza, tão preocupado em fazer aquilo que a gente acha que é certo. Mas tem alguém aí. E por mais desconfortável que seja, esse é o treino mais humano que existe. Fica olhando. E no 3, no estalar de dedos, você vai dar um abraço e vai ser o abraço mais fraterno que você já deu na sua vida. Bem apertado. 1, 2, 3. Dá um abraço. Pode abraçar. É longo, esse abraço é longo. Isso. Abraça, é gostoso. Faz bem. Libera ocitocina. Ó, eu ouvi um chorei aí. Teve gente que chorou. Pode sentar. Quanto custou? Quanto?
Quanto custou? Zero. Zero. Ou seja, não custa nada, mas vale tudo. Um abraço, Olhar para dentro da pessoa. olhar para dentro da pessoa. Escutar, né, às vezes. Escutar a alma dela em silêncio. Às vezes a pessoa está pedindo socorro do seu lado e você pode dar um abraço. Sim ou não? Quanto custa um abraço? Um abraço sincero, carinhoso. Olhar no olho da pessoa, igual eu estou olhando para vocês aqui agora. Por quê? Por que a dificuldade de fazer isso? Por que se perdeu isso? Se esse é o verdadeiro remédio, remédio para a alma. Tem ego quando você olha no olho da pessoa? Não tem ego, não existe ego. Acabou o ego. E dá vontade de rir, tranquilo, isso é normal. É o desconforto da mente. Ninguém está acostumado. Eu estou acostumado. Eu já atendi mais de 4.000 horas, então eu já estou acostumado a olhar no olho. Se eu ficar 1 hora olhando aqui, eu nem pisco. Eu acostumei. Mas para quem não está acostumado, é um treino. É natural. Quantos aqui tiveram esse olhar dentro de casa? Olha lá, teve? 2, 2. Quantos nós estamos aqui em 20? Mais ou menos? 10%. Tem 90% que nunca teve esse olhar. Sabe qual é o nome disso? Sabe o quanto significa isso para as pessoas? Sabe o quanto isso vale para uma pessoa? Gente, 1 minuto é capaz de tirar lágrimas de uma pessoa. Por que, Ian? Por que isso acontece? Porque muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente só se preocupa em ficar com o corpo bonito. Aqui dentro ainda mais, né? Porque aqui é o lugar disso, ficar com o corpo bonito. E às vezes a gente veste uma capa, a gente veste uma máscara e a gente só olha para a performance, para o resultado. E a gente esquece quem está do nosso lado e às vezes tem a solução para nós. E a solução às vezes é uma palavra, é um olhar, ou às vezes é escutativa. Sabe o que é escutativa? É simplesmente ele me procura e ele começa a falar e eu não falo nada. Difícil, né? Que a vontade que dá é ele começa a falar, não, então você já precisa fazer isso aqui. E a gente sempre entende que nós temos solução para tudo e para todos. Quem já percebeu isso? Gente que tem solução para tudo e para todos. Sempre que é para os outros, né? Sempre para os outros. Para o teu umbigo nada. Não! Para nós não, mas para o outro a gente tem. E às vezes a gente só precisa ouvir, entender o outro. E o quanto isso vai melhorar a qualidade de vida de vocês. Você está falando da minha mãe. Pode falar. Minha mãe era assim, minha mãe é assim até hoje, assim. É um exemplo. Ai mãe, eu tô com uma dor no joelho. Meu filho, se tu tá com a dor no joelho, imagina a mãe. A mãe tá com dor no joelho, dor nas costas, dor na cabeça. Ela sempre puxou a atenção para ela, né? Ela sempre puxa a atenção para ela. Se você falar que tá com problema, ela nunca senta para te ouvir. Ela sempre joga a responsabilidade de você dá atenção para ela. Não ela te dá atenção, te dá uma fala, assim, não, tá tudo bem, meu filho, tá tudo tranquilo. É assim mesmo. Ela fala, não, mas se tu tá com problema, filho, meu Deus, imagina a mãe. A mãe tá... É assim mesmo. Meu Deus, cara, é um problema. Passar a vida inteira assim, ouvindo isso é complicado, cara. É difícil? É difícil. É difícil porque você é subvalorizado. Tudo que você passa é pequeno e tudo que ela passa é muito grande. Isso é o narcisismo. E quantos relacionamentos não estão assim? E quantos não acabam em agressões? Quantos não acabam em mortes aí fora? Ou você acha que as mortes que acontecem de relacionamentos aí fora é da noite para o dia? Não, é uma construção. Porque tudo na vida é uma construção. E vocês sabem muito bem, se o DNA é único, então eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito único aqui para viver. E o que me impede de viver isso? Porque o que mais se fala hoje é propósito. Quero meu propósito?